na consagração. A armadura forte, irmãos, aqui do lado direito, do lado abdômen. Meu Deus, eu preciso ir fazer a tua vontade, Senhor. Mas graças a Deus, o Senhor deu vitória. Aleluia! Glória a Deus! Esperando a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Irmãos, abra suas Bíblias no livro de Evangelho escrito por Lucas, amém? Capítulo 5, versículo 3 adiante. A palavra que eu estava meditando hoje pela tarde e essa semana toda. Eu falei, Senhor, o que eu vou estar pregando a tua palavra, Deus? O que eu vou estar aperfurando? O Senhor me deu essa palavra, o Senhor deu algumas coisas interessantes que eu anotei. Eu creio que o Senhor irá falar poderosamente nessa noite, amém? Deixa aí os irmãos encontrarem para nós estarmos lendo juntos, porque é importante nós entendermos o que o Senhor vai falar nessa noite, amém? Glória a Deus! Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Creio que o Senhor irá abençoar as nossas vidas, amém? Amém. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 3, capítulo 5, versículo 3 diz: E ele entrou em um dos barcos que era de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simeão: Velejai para o profundo, e lançai as redes para um arrastão. E respondeu Simão e disse: Mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre tua palavra eu lançarei. Versículo 5. Respondeu Simão e disse: Mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei. Glória a Deus! Aleluia! Esse glória já levou o Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Podem se assentar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Da alma breve. O Senhor tem que capacitar, tem que levantar. Iniciando agora para estar fazendo a palavra do Senhor. Fiel! Você falou que ia começar a me chamar para fora. E aí, de repente, o Senhor começou a tocar no coração dos servos de Deus para estar me convidando para estar pregando. Então eu creio que quando o Senhor ele toca no coração de alguém, toca no coração dos irmãos, para que o pregador de fora, eu creio que o Senhor vai usar poderosamente. Então, esse é o início, esse é o início da pregação, mas eu creio que aquele que chamou, ele é fiel para realizar a obra. Dentro desta passagem, o tema que eu posso estar dizendo hoje, o Senhor colocou no meu coração, é que em tempos difíceis, Deus manifesta a sua glória. Em tempos difíceis, Deus ele manifesta a sua glória. Podemos entender nesta palavra que nós lemos, veremos que Simão, veremos que Pedro, ele está passando por um grande momento de dificuldade, está passando por um grande momento doloroso, em que ele está passando por uma fase de frustração. Se nós pegarmos para ver todo esse texto e contexto, veremos que Pedro ele está frustrado porque ele tenta apanhar peixes a noite toda, a madrugada toda. Porém, a pescaria não teve êxito. A pescaria não foi do agrado dele, foi totalmente frustrante. Porém, Pedro, ele mal imaginava que Jesus estava preparando algo novo para ele. Ele mal imaginava que Jesus estaria trazendo algo para ele. Então Jesus, em um momento frustrante da vida de Pedro, Jesus, ele se apresenta para este homem, para fazer algo novo na vida dele. Jesus se apresenta em tempos difíceis na vida de Pedro, para manifestar a glória de Deus. Podemos entender quando nós veremos que também Deus, ele usou diversos homens de Deus, servos escolhidos, profetas, em momentos difíceis. Eu vejo na Bíblia, você também lendo, que Deus manifestou a glória deles
a glória deles em tempos difíceis. Se nós olharmos para ver a história do profeta Daniel, veremos que certa vez, que ali se levanta contra a vida de Daniel. E o mandar era jogar Daniel na cova dos leões. Quando joga Daniel nas covas dos leões, o homem estava dizendo: Daniel acabou, Daniel vai morrer, leão vai acabar com Daniel. Para o homem, Daniel não tinha mais jeito, não tinha mais esperança, não tinha mais expectativa. Aleluia. Mas Daniel era homem de Deus, Daniel era diferenciado, Daniel ele tinha intimidade com Deus, Daniel ele orava. Enquanto o homem estava dizendo vai morrer na cova dos leões, Deus estava de uma forma trabalhando na vida de Daniel. Como? Enquanto Daniel estava passando por momentos de dificuldade, em momentos difíceis, é aí que Deus decidiu manifestar a glória dele. E como que Deus vai manifestar a glória dele? Enquanto o homem disse o leão vai acabar, Deus já estava projetando um anjo para entrar naquela cova e dizer: Daniel, não se preocupa, porque o leão hoje vai jejuar. Daniel, não se preocupa, porque o leão hoje vai dormir. Mas também podemos ler no livro do profeta Jeremias. Sabemos que Jeremias ele foi um grande profeta de Deus. Só que Jeremias não agradava a ninguém. Hoje em dia, se nós pegarmos, às vezes nós agradamos, às vezes nós não agradamos. Mas no tempo passado, ser profeta era mais difícil. Ser profeta naquele tempo era mais doloroso. Mas Jeremias, ele não tinha medo, ele entregava tudo que Deus ordenava. Mas a Bíblia começa a relatar que Jeremias começa a entregar o que Deus estava ordenando a ele. Ele entrega para o povo. Só que o povo pastor, o povo não gostava das palavras que Jeremias pregava. Certa vez se reúne um grupo e vai dizer: olha, rei, dessa forma que Jeremias está pregando, está falando, os soldados vai ficar fracos, os soldados vai ficar com medo. Age um grupo ali, começa a se levantar, e a ordem é: o rei permite que pega Jeremias e coloca Jeremias em um calabouço, joga Jeremias para morrer num lugar que tinha apenas lama, não tinha água, não tinha alimento, não tinha nada, era profundo. Jeremias começa a descrever que jogam ele no poço e não tinha nada além do que lama. E Jeremias começa a dizer: eu estou aqui, não tem mais nada do que lama. Mas a Bíblia deixa decretada e deixa relatada que quando o povo disse: Jeremias vai morrer nessa situação, vai morrer no fundo do poço, vai morrer na lama, Deus já estava preparando algo novo para manifestar a glória dele. E como Deus vai manifestar a glória dele, irmão Vinícius? Deus vai levantar um homem, e esse homem vai até o rei e vai dizer: olha, rei, vocês agiram de má fé, vocês foram e prenderam o profeta lá no calabouço, é por isso que está acontecendo tudo isso de ruim. O rei começa a pensar, e o rei vai falar para este homem: ei, vai você e vai mais 30 homens e tira Jeremias daquele calabouço. Vai você, vai mais 30 homens e tira ele de lá para ele não morrer, pastor. É interessante que quem jogou Jeremias no poço teve que voltar. É interessante que a palavra do homem na vida de Jeremias seria morte, seria que iria morrer na lama, seria que iria morrer sedento, mas a palavra do Todo-Poderoso do nosso Deus era: em tempos difíceis eu manifesto a minha glória na vida dos meus profetas. Deus tira Jeremias de lá porque Jeremias ainda tinha promessa. Tem alguém que entrou hoje aqui e alguém se levantou contra a tua vida, tentou acabar com o teu ministério, tentou acabar com a tua família, mas Deus está dizendo: não vai morrer no fundo do poço, não vai morrer na cova, porque Deus em tempos difíceis vai manifestar a glória dele na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Nós podemos entender. Glória a Deus. Nessa passagem, veremos que Pedro ele está passando por um momento doloroso. Só que se nós pegarmos para entender, o primeiro tópico dessa mensagem que Deus colocou no meu coração foi que Deus permitiu
a pesca de Pedro não está certo por algo melhor que ele menos esperava. Pedro não conseguiu pescar. E quando Pedro não consegue pescar, ele fica frustrado, ele fica angustiado, ele começa a ficar triste, mas ele mal sabia que Jesus iria preparar algo melhor do que a pesca. Jesus já estava programando um milagre além daquilo que ele esperava. Entenda nesta noite, alguém está tentando fazer projetos, alguém entrou hoje aqui triste porque não deu certo, não teve êxito, não teve aquilo conforme você queria, mas Jesus está dizendo: ei, eu permiti a pescaria não dar certo, eu permiti não alcançar aquilo que você queria, porque além do peixe que você queria colocar no teu barco, algo melhor está entrando hoje no teu barco. Você não entendeu? Deus está dizendo: ei, o teu projeto não deu certo porque eu tenho algo melhor. O teu projeto não deu certo porque a minha presença vai entrar dentro do teu barco. Enquanto você está tentando colocar projetos de você, Deus está dizendo: não, deixa de lado, deixa a minha presença entrar, deixa as minhas promessas ser cumpridas, deixa a minha obra ser realizada na sua vida. Então nós podemos entender que a pesca da primeira vez foi frustrada por conta que tinha um propósito maior. Tinha um propósito maior que Deus iria realizar. Em segundo, irmãos, podemos ver nessa passagem que o barco vazio de Pedro deu lugar para Jesus se adequar no barco. Aquele barco frustrado, aquele barco que estava vazio, Jesus entra naquele barco que ele conseguia se adequar. Eu imagino que Jesus está caminhando, Jesus está observando os barcos. Jesus olha para o lado esquerdo, ele vê o barco que está totalmente cheio de mantimentos, ele não consegue entrar dentro do barco. Jesus olha para o lado direito, imagino eu, e começa a observar que tinha bastante barcos que estavam cheios de mantimento. Barco que tem muitos mantimentos, Jesus não consegue se adequar, mas Jesus vai olhar para o barco de Pedro e vai começar a entender que o barco de Pedro estava vazio. Vou repetir de novo, Jesus vai começar a contemplar que o barco de Pedro estava vazio. Agora você entende que a pescaria, que os projetos não deu certo na tua vida, porque quem ia entrar no teu barco era Jesus. Pedro estava simplesmente frustrado. Alguém olhou e disse para o barco de Pedro: está vazio, não tem mantimento. Foi frustrante a noite dele, enquanto muitas pessoas até naquele momento zombavam de Pedro, Jesus já estava preparando algo melhor dentro do barco. Alguém pode caçoar de você, alguém pode zombar de você, mas se prepara, porque quem vai entrar dentro do teu barco é Jesus de Nazaré. Quem vai operar milagre é Jesus de Nazaré. Jesus, ele primeiro começa a nos ensinar que a pescaria não deu certo porque teve um projeto maior. Em segundo, o barco vazio de Pedro deu lugar para Jesus entrar. Agora entenda que o barco vazio e o fracasso foi transformado, irmãos, em um altar para pregar a palavra de Deus. Você não entendeu? O barco que estava frustrado, Jesus vai se adequar dele, vai dizer: ei, só vai mais um pouquinho para a água, Pedro, porque eu vou usar o teu barco para estar pregando a palavra do reino dos céus. É Jesus dizendo: empresta o teu barco para mim pregar, empresta o teu barco para mim usar, empresta o teu barco para mim transmitir milagres, empresta o teu barco para mim fazer. Jesus nesta noite está dizendo: ei, na tua casa eu vou levantar um altar para pregar a palavra. Nesse ministério já tem um altar que está sendo liberada, uma palavra de
essa palavra renova, essa palavra cura, essa palavra liberta. Jesus está dizendo: deixa eu entrar no teu barco, porque o teu barco vai ser altar para pregar a palavra de Deus. Jesus, ele entra com esse intuito de fazer algo novo. Só que quando Jesus, ele entra com esse intuito de fazer algo novo na vida de Pedro, Jesus começa a pregar para a multidão. Logo em seguida, Jesus fala: ei Pedro, vamos um pouco mais para as águas mais profundas, porque agora o negócio, pastor, não era mais com a multidão, o negócio agora era com a vida de Pedro. Jesus pega o barco de Pedro para pregar. Jesus usa o barco de Pedro para fazer milagre. Mas agora que Pedro deixou Jesus entrar no barco dele, agora Jesus diz: ei Pedro, sai do raso. Ei Pedro, sai um pouco da multidão. Vamos lá para as águas mais profundas. Era Jesus dizendo: ei, eu terminei com a multidão, agora eu vou começar o teu milagre. Eu terminei com a multidão, agora eu vou operar dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro do teu barco. Era Jesus dizendo: eu já operei milagre aqui, mas o milagre vai continuar nas águas mais profundas. Deus está dizendo: sai do raso. Raso não traz milagre, raso não traz resposta, raso não traz intimidade com Deus. Deus está dizendo: vem pro alto, vem no alto. Espírito Santo, é soberano, papai. Jesus, ele sempre tem uma palavra em tempos difíceis. Deus. Lembra quando nós lemos? Jesus, ele começa a relatar desta forma: ei Pedro, lança a rede. Pedro olha para Jesus e vai dizer: Senhor, ficamos a noite toda, não apanhamos peixe nenhum. Só que Pedro já viu que Jesus estava transmitindo milagres. Pedro já entendeu que Jesus era diferente. Pedro começa a dizer: Senhor, segundo a tua palavra, eu lançarei as redes. Senhor, conforme a tua vontade, eu lançarei as redes no mar. E nós vemos quando ele fala isso, ele joga as redes, acontece o milagre. Quando ele joga as redes nas águas, a Bíblia relata que ele apanha uma grande multidão de peixes no barco dele. Quando ele joga a rede, ele alcança o milagre da parte de Deus. Em tempos difíceis, Deus sempre tem uma palavra, pastor. Lembra quando Jesus, ele vai ao encontro na cidade, na frente da cidade de Naim, e havia uma mulher que estava ali com luto, estava chorando, estava triste, porque ela já tinha perdido o esposo. Agora ele estava indo sepultar o filho dela. Ela estava indo sepultar o filho dela, o único. Mas Jesus olha para aquela mulher e lança uma palavra. Jesus vai dizer: ei mulher, não choras. Ela não entendeu, porque Jesus apenas disse isso de primeira instância. Ela não entende, mas Jesus está dizendo: ei mulher, você está chorando, mas você não sabe que a trajetória que eu vim aqui até a cidade, a porta da cidade Naim, foi para marcar o encontro contigo. Ela simplesmente não entende. Jesus vai até o esquife, até ali, aquele caixão, e vai dizer: ei, se levanta menino, ei defunto, se levanta. A palavra foi em tempos difíceis, mas Jesus trouxe uma palavra em tempos difíceis para essa viúva, em que o filho dela que estava morto foi ressuscitado na hora. Em tempos difíceis, Jesus sempre tem uma palavra, e o mais importante de tudo é que Jesus chegou à beira daquela cidade para acabar com o luto, para acabar com o sepultamento, para acabar ali com a angústia. Deus está dizendo: eu estou marcando o encontro contigo, porque eu estou acabando com a angústia, estou acabando com a tristeza. Deus nesta noite está marcando o encontro contigo, mas não fica
aí, meus amados irmãos, nós também lemos a passagem que supostamente Jesus chega até a casa de Jairo. Jesus vê que aquela menina morreu, padeceu. Jesus simplesmente vai dizer: Talita cumi, menina se levanta. Com uma palavra que Jesus liberou, aquela menina foi ressuscitada. Por uma palavra em tempos difíceis que Jesus liberou naquela casa, aquela casa foi renovada pela promessa. Deus está dizendo nesta noite: Deus tem uma palavra para renovar a promessa na tua casa. Deus está hoje falando contigo nesta noite. A palavra para tua família que vai servir a mim ainda está de pé, ainda vai ser gerada a promessa. Em tempos difíceis, nós vemos também, meus amados irmãos, na vida daquele homem paralítico há 38 anos, Jesus chega no tanque de Betesda, começa a olhar, começa a verificar como está o agir, se o anjo está descendo. Jesus chega para esse homem, Jesus começa a relatar, pastor, para aquele homem: ei homem, você quer ficar são? E aquele homem: Senhor, começa a dizer, aquele homem começa a declarar: Senhor, não tem ninguém que me leve ao tanque quando a água é agitada. Ele não entendeu que Jesus não precisava enviar anjo, ele não entendeu que Jesus não precisava o anjo agitar a água para aquele homem ser curado. Mas Jesus vai começar a dizer com uma palavra profética. Jesus começa a falar com ele e a palavra é lançada: vai homem, pega teu leito, começa a levantar, levanta e anda, mesmo que seja sábado, eu vou te curar, eu vou te levantar no dia de sábado. Era Jesus trazendo uma palavra profética e uma palavra em tempos difíceis para aquele paralítico. O importante não era porque era sábado, mas era porque Jesus decidiu manifestar a glória dele. Para Jesus não tem sábado, para Jesus não tem domingo, para Jesus não tem segunda, para Jesus não tem terça, para Jesus não tem quarta. E se não tem tempo para Jesus operar, nesta quarta Jesus vai operar milagre. Nesta quarta Jesus vai entrar em barco. Mas olha para cá, todavia na Bíblia Jesus sempre tem uma palavra em tempos difíceis. Lembra quando Jesus volta para Betânia? Jesus observa que as irmãs de Lázaro estão sofrendo, as irmãs de Lázaro estão chorando, as irmãs de Lázaro estão em luto. Versículo 35 do capítulo 11 relata que Jesus também chora. Jesus vai dizer: me leva até onde ele foi sepultado. Quando Jesus chega de frente ao sepultamento que sepultaram Lázaro, Jesus começa a relatar: tirem a pedra é tirada. Jesus começa a fazer uma breve oração apresentando a Deus a vida de Lázaro. Quando Jesus faz rapidamente uma oração, Jesus traz uma palavra poderosa em tempos difíceis que Maria, que a irmã dela está passando. Jesus vai trazer uma palavra de renovo, uma palavra de libertação, uma palavra que restaura, uma palavra que dá vida. E a palavra foi essa, meus irmãos: Lázaro, sai para fora. Deus está falando nesta noite, em tempos difíceis que você está passando, Ele tem uma palavra para mudar cenário, Ele tem uma palavra para mudar circunstâncias. Eu não sei o que você está passando, mas Jesus está entrando com a palavra profética dentro do teu barco, dentro da tua casa, dentro da tua parentela, e essa palavra vai trazer renovo de Deus para você. Aleluia, Jesus. Que Jesus sempre traz uma palavra. Eu lembro até hoje, minha esposa é a prova viva. Há uns 2 anos atrás, quando nós casamos, até o casamento foi suprido por Deus. Nós não tínhamos nada. E o casamento estava chegando, prestes a chegar. Só que nós não tínhamos recursos. Toda a porta de emprego que eu ia, o patrão, o encarregado, olhava para mim e disse: você tem até qualificação, mas eu não sei por que você não pode ficar aqui na empresa. E eu comecei a entender que tinha um mistério de Deus. Porém, nós como somos seres humanos, nós ficamos um pouco com medo, ficamos um pouco angustiados,
naquele tempo, naquela época, nós tínhamos projetado para morar em um local. Só que eu cheguei, pastor, nesse local, no dono, em que ali estava alugando, no tempo, os meus cunhados, a Flor e o Michel moravam na casa de baixo. E ali, houve boatos que a casa de cima estava alugando. Primeira tentativa, eu cheguei, perguntei para o dono da casa. E ali ele falou, não, já está alugado. Já tem pessoas para vir morar. E eu cheguei, cocei a cabeça e falei para minha esposa, falei, Keila, já está alugado. A única casa que nós vimos aqui, nas condições que nós não temos, que nós podemos conseguir esse valor, nós podemos alugar. Só que no tempo, nós desempregamos. Preste já o casamento acontecer, precisando de valores para o casamento, precisando de valores para o terno, precisando de valores para o vestido de noiva. Tudo que os irmãos pensaram e estavam precisando. Mas eu lembro até hoje que eu falei para minha esposa, como é que nós vamos alugar uma casa, sendo que todo o serviço que nós entramos não dá certo. Ela olhou para mim e falou, homem, pode acreditar, pode ir de novo no dono da casa, porque essa casa ainda quem vai morar primeiro é nós. Eu falei, mulher, como pode isso? Ela disse, pode ir lá de novo, porque eu profetizo em nome de Jesus que essa casa quem vai morar é nós. Eu falei, eu vou lá novamente. Eu fui, comecei a conversar com o rapaz, e o dono da casa falou, olha, o casal queria vir morar aqui, simplesmente desistiu. Eu falei, então está totalmente apta para nós estarmos se adequando. Eu falei, sim, eu falei, só que tem um problema, falta ainda uns 4 meses para o casamento acontecer. E ele falou, olha, está um pouco ainda difícil, né, 4 meses esperar, eu preciso receber. E olha, eu falei, então, é porque nós somos cristãos, e nós só vamos morar junto quando nós casarmos, quando nós se juntarmos. E ali eu vi que o Senhor já começou a trabalhar. Ele falou assim para mim, pastor, olha, dentro desses 4 meses, você pode se adequar aí, você pode colocar o armário, você pode colocar a geladeira, você pode colocar a cama. Fiquei 4 meses sem pagar o aluguel, fiquei 4 meses ali só colocando as coisas que nós estávamos ganhando. Isso já era Deus trabalhando, isso já era a glória de Deus sendo manifestada nas nossas vidas. Porém, o casamento aconteceu, pastor. O casamento foi uma bênção, o casamento foi muito bonito, Deus supriu tudo, Deus deu vitória. Porém, pastor, agora nós iríamos ter que enfrentar uma situação difícil. Agora nós entramos na casa procurando emprego, procurando aonde trabalhar para manter a nossa casa. E aí eu recebi uma proposta de uma empresa famosa. A empresa estava há anos lá no local de trabalho, era uma empresa terceirizada. E quando eu cheguei lá, falei, agora é bênção, agora eu estou registrado, agora eu vou ser minha esposa. De repente, a empresa já tinha anos naquele ambiente, anos naquele local. Com um mês, pastor, eu feliz, com um mês glorificando a Deus, chegou o patrão e disse, todo mundo vai ser mandado embora, todo mundo vai ter que ser despachado. Eu falei, meu Deus, acabei de estar no serviço registrado, acabei de conseguir pelo menos suprir a minha casa, agora eu vou perder o serviço. E ali a encarregada disse, isso nunca aconteceu aqui. E aí eu falei, meu Deus, é só eu entrar que acontece. Uma prova, pastor. E nós sabemos que quando nós passamos por prova, por provações, passamos por momentos em que nós não temos recurso, acaba o alimento em casa, acaba o azeite, acaba a farinha, acaba os mantimentos. Eu lembro até hoje que ali todo o serviço que nós tentávamos não dava certo, não tinha êxito, mas eu creio que Deus, pastor, notou uma grande qualidade em mim e minha esposa. Qual era a qualidade? Mesmo sem ter o arroz, mesmo sem ter o pó de café, mesmo sem ter a carne, mesmo sem ter mantimentos, nós nunca deixamos de fazer a obra de Deus, nós nunca deixamos de adorar a Deus, nós nunca murmuramos, deixamos de ir ao culto porque não estava faltando. Mas eu lembro até hoje, eu conto esse testemunho porque Deus começou a falar, pode contar porque eu vou falar com alguém naquele culto. E ali, irmãos, passamos por esses momentos,
Só que teve um tempo e um dia em que era ciclo de oração. A minha sogra ministrava esse ciclo de oração, meus amados irmãos, pela tarde. O culto fervoroso, veio com os irmãos de fora. Deus bradou ali. Eu lembro que eu era encarregado de fechar a igreja, era encarregado de fazer tudo na obra do Senhor, fechar, conferir tudo se estava certo. Porém, no dia que terminou o culto, os céus começou a ficar preto. E a minha esposa falou: olha, pode correr porque vai chover. E se chover vai entrar água em toda a casa. E eu corri. E quando eu cheguei em casa, irmãos, fechei tudo certinho. E aí o celular toca, era minha esposa. A minha esposa falou: tem duas irmãs vindo aí, faz um cafezinho. E eu olhei. Quando eu olhei para o pó de café, tinha o último pó de café. Quando eu olhei para o pote, o açúcar, tinha o último açúcar. Quando eu olhei para o lado, tinha um pouco de um pedaço de pão que eu iria preparar um café para minha esposa e para mim. E ali mais R$5. Eu falei: esses R$5 é providência para me comprar pão amanhã. No outro dia Deus vai prover. Só que Deus mudou o cenário. Eu falei: meu Deus, como que nós estamos passando por essa dificuldade? O Senhor vai enviar as suas servas aqui, Deus. E ali eu comecei a conversar com o Senhor. Eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou preparar o último café. Eu vou estar dando juntamente com a minha esposa o último pedaço de bolo, de pão. E se elas quiserem mais, Deus vai prover. E eu lembro, pastor, que as irmãs entrou naquele momento. E ali começou a tomar um café, começou a comer o pão. As irmãs gostou. Tem muitos irmãos aqui que gostam de um pão sovado, é maravilhoso. E ali, de repente, o pão se acaba. O último mantimento que eu tinha era R$5. Eu olhei para minha esposa, cocei a cabeça e Deus falou: é esses R$5 mesmo que tu vai usar. É esses R$5 mesmo que tu vai comprar o pão. E eu pensando que ia comprar o pão outro dia para ir para minha esposa, Deus falou: não, pode comprar o pão para as minhas servas, elas viram de longe. E eu peguei os R$5, o último dinheiro que eu tinha na época, e comprei o pão. Falei: Deus, eu vou honrar as tuas servas. O que as suas servas, se o seu servo quiser tomar um café, quiser comer, pode, Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor vai abençoar. E eu fiz isso juntamente com a minha esposa. E ali elas tomaram café, elas se alimentaram. Eu falei: agora sim Deus vai falar. Agora sim Deus vai bradar nessa casa. Começamos a orar, pastor. E o interessante é que eu pensei que elas iriam falar alguma coisa comigo e com a minha esposa, mas Deus me surpreendeu naquela prova, naquela situação, de vez Deus usar as irmãs, Deus estava me tomando para falar com a vida delas. Entenda nesta noite, meus irmãos, vai ter momentos que Deus vai permitir você passar pelo vento, vai permitir o mantimento não chegar na tua casa, mas não se preocupa não. Da mesma forma que você está passando, que eu já passei, você pode estar passando, não se preocupa, porque Deus vai te usar mais nessa situação. Nesse barco frustrado, Deus vai fazer uma honra tremenda e você vai se alegrar. E ali eu comecei, comprei o pão. E ali Deus me usou para falar com uma delas. Deus me tocou, falei: meu Deus, está estreito, mas eu vou fazer a tua vontade. Está estreito, está doendo, mas eu vou fazer o teu querer. E ali Deus me usou. E elas começou a orar, pastor. É interessante que quando eu conto esse testemunho, dá vontade de chorar, porque só quem vive testemunho sabe o quanto é impactante. E elas começaram a orar no nosso quarto. De repente, uma irmã marchando na nossa direção e disse: ei, pode se preparar, porque Deus vai abrir uma porta urgente na tua vida. E ali eu falei juntamente com a minha esposa: eu recebo. Mas eu não sabia, irmãos, que a porta seria tão rápida, tão surpreendente, porque no outro dia, na mesma data, praticamente no outro dia, praticamente na mesma hora, alguém chama. Eu vejo que a minha cunhada fala: Vini, desce aqui porque tem 2 homens te procurando. Eu falei: quem é? Eu não conheço. Eu falei: meu Deus, estou na prova, não estou devendo ninguém, mas será que quem é? Será que eu estou devendo alguém? Não estou percebendo. E ali eu comecei, aí eu falei: pode falar para eles que eu estou descendo. Desci. Quando eu fui ver, irmãos, de longe, era um colega meu que eu trabalhei registrado em portaria há 3 anos atrás. E ali, juntamente com ele, tinha um rapaz que, todavia, quando ele ia buscar a esposa dele aonde eu trabalhava, eu liberava o acesso do portão e ele entrava, dava bom dia, tratava ele bem. E ali nós pegamos uma simpatia um pelo outro. E ali ele começou a precisar, pastor, no condomínio dele, conforme ele era um dos líderes naquele momento. Ele estava precisando de
porteiro estava precisando de segurança. Porém, todavia, quando ele tentava colocar um porteiro, não dava certo. E todavia, ele me relatando, ele disse: olha, Vinícius, eu lembro de você, eu vejo que você trabalhava bem na portaria, mas todavia, Vinícius, quando eu colocava um porteiro lá, todavia acontecia algo que não era para acontecer. Eu coloquei os melhores e excelentes porteiros. Eu selecionei os que tinham mais qualidade. Eu selecionei os que tinham mais experiência. Mas nenhum passou na prova, nenhum passou pelo processo. Só que toda vez que eu ia colocar alguém para trabalhar na portaria, Deus colocava você no meu coração. Mesmo vendo você há um bom tempo, meu coração ardia e falava que era você que era para eu colocar. Mas só que Cristo, eu tentei colocar um rapaz hoje lá na portaria, só que quando eu tentei colocar ele na portaria, de repente a mãe dele passou mal. Uma coisa que não acontecia com a mãe dele, de repente a mãe dele passa mal, e ali ele teve que socorrer a mãe dele para o hospital. Ele não vai conseguir participar desse processo. E novamente eu comecei a lembrar de você. Novamente, depois que eu tentei chamar outras pessoas, Deus estava tocando no meu coração dizendo que é você. Eu entendi, irmãos, que quando aquele rapaz foi levar a mãe dele no hospital, eu já estava entendendo desde o princípio que ele estava comentando comigo, que a vaga que tinha naquele condomínio já estava preparada por mim, já estava preparada para mim. Era Deus preparando aquela vaga de emprego. Na prova que a minha esposa estava passando, Deus estava dizendo: não adianta você colocar os melhores porteiros, não adianta você colocar os excelentes porteiros, a vaga continua sendo do meu servo. Naquele momento eu comecei a glorificar a Deus, porque um dia atrás foi duas irmãs do coque e disse: Deus está abrindo a porta rapidamente, é urgente para você. No outro dia a porta chegou praticamente na frente do meu lar. No outro dia eu já recebi a proposta e eu fui registrado para a glória de Deus. Dentro desse testemunho eu quero te dizer: se você está passando por alguma situação difícil em que a porta está fechada, se prepara, porque Deus já preparou um lugar para você. Deus já preparou um serviço para você. Deus já preparou. Não adianta o diabo colocar outra pessoa. Aquilo que é seu, aquilo que Deus preparou para você vai ser seu e você vai tomar posse. É coisa de Deus, irmãos. Aleluia, Já a Jesus. nossa vida começou a mudar. Só que é interessante que tivemos que passar por um processo difícil. Tivemos que aguentar até o último. Enquanto muitos, até eu creio que comentou de fora, porque a família, graças a Deus, a família é unida. Mas eu imagino que muitos comentou: porque ela está com esse rapaz? Porque ela está com esse rapaz, não vê esse rapaz trabalhando. Mas poucos entendem, pastor, o processo que Deus permite você passar. Poucos entendem o que Deus tem na sua vida. Esse testemunho leva para o resto da vida. Aleluia. Eu falei: Deus, eu vou honrar as tuas servas, porque eu sei que o Senhor vai me honrar. E no outro dia Deus abriu uma porta de emprego para mim. E ali eu consegui suprir minha família. Nesses poucos anos na verdade, Deus tem realizado grandes obras na nossa vida. É que a minha esposa é prova viva. Pode perguntar para ela. Quando ela foi ter o nosso bebê, Samuel, praticamente ela já estava morta na mesa de parto. Teve complicações. O bebê quase morre. Depois que retiraram o bebê, ainda fizeram algo que não poderia com a minha esposa. E a minha esposa foi retirada do útero dela para fora e recolocada novamente. Minha esposa ficou horas ali. E nós ficamos horas também sem saber de nada da minha esposa. E eu falei: Deus, o Senhor está no controle. O Senhor já livrou o nosso bebê. Mas eu preciso que o Senhor trabalhe na vida da minha esposa. O Senhor tire ela daquela situação. E da glória de Deus, hoje ela que o Senhor ainda faz milagre. Eu pensou que iria ter muitas complicações até falecer. Mas Deus já tinha alertado que Deus iria entrar no quarto com ela e iria operar e ia fazer milagres.
ela é prova viva juntamente com o nosso bebê, que ainda Deus opera maravilhas. Então, meus amados irmãos, diante desta palavra, eu não sei o que você está passando, diante dessa dificuldade, se prepara, a glória de Deus vai ser manifestada no teu barco, a glória de Deus ainda vai pegar crente nesta noite, Deus vai se revelar para crente e vai dizer: está passando por provações, está passando por momentos de dificuldade, pode ficar tranquila, porque eu vou entrar dentro do teu barco e a minha glória será manifestada. Vai ter milagre no teu barco, vai ter renovo no teu barco, vai ter transformação no teu barco, porque o dono do milagre está hoje te visitando. Eu creio, Deus. Glória a Deus. Primeiro tópico, foi Deus que permitiu acontecer isso na vida de Pedro. Deus permitiu acontecer essa situação. O segundo tópico que eu quero que você entenda: o barco vazio permitiu que Jesus entrasse para fazer uma grande obra. Terceiro tópico, que o barco que era fracassado se tornou em um altar para ser pregado a palavra. Quarto tópico é que em tempos difíceis, Deus sempre tem uma palavra de mudança. Quinto tópico, agora para encerrar: o mistério acontece, o milagre acontece nas águas mais profundas. Jesus operou milagres na vida daquela multidão. Agora decidiu operar o milagre na vida de Pedro, aonde nós vemos Jesus encaminha Pedro juntamente naquele barco para realizar um grande milagre. É interessante que Jesus traz uma palavra dizendo: lança a rede. Quando Jesus traz essa palavra dizendo lança a rede, é Jesus dizendo: ei, agora o milagre vai acontecer dentro do teu barco. Deus está falando, tem pessoas que Deus está usando nessa terra, tem pessoas que Deus tem usado no trabalho, tem usado na parentela, tem usado no meio da família, e você se sente ainda frustrado porque ainda não conseguiu aquilo, mas Jesus está dizendo: já que você trabalhou para mim, trabalhou para abençoar a multidão, agora eu te levo para as águas mais profundas, para alcançar o teu milagre, para fazer o teu milagre, para operar o teu milagre nesta noite. Vai ter renovo da parte de Deus no seu barco, vai ter mudança dentro desse barco. Irmãos, convido os irmãos, a hora nos espera. Convido os irmãos a se colocar de pé, amém? Entenda para concluir: em tempos difíceis, Deus sempre manifesta a glória dele. Em tempos difíceis, Deus foi lá na cova e livrou Daniel. Em tempos difíceis, Deus ele vai até o calabouço e tira o profeta Jeremias daquela situação. Em tempos difíceis, Jesus entra naquela fornalha com aqueles 3 jovens, como o 4º homem daquela fornalha, dizendo: pode aquecer o fogo 7 vezes, mas eu estou com ele. Pode tentar matar os meus profetas, os meus servos, mas eu estou com ele. Deus está dizendo: essa dificuldade não vai matar você, essa dificuldade vai fazer você alcançar o teu milagre dentro do teu barco. Tem pessoas que vêm hoje aqui com o barco frustrado, tem pessoas que vêm hoje totalmente triste, tem pessoas que vêm hoje com projetos que foram totalmente sem êxito, mas Deus está dizendo: vai ter milagre dentro desse barco, vai ter renovo dentro desse barco. Eu convido você nesta noite a fechar os teus olhos. Eu convido a minha esposa que ela venha aqui e está louvando a Deus, porque Deus vai trabalhar em barcos nesta noite, assim como Deus foi com Daniel, assim como Deus foi com Moisés, assim como Deus foi com Josué, assim como Deus foi com Josué, foi também com muitos profetas, com Elias, com Eliseu, foi também ali com diversos homens do Senhor, foi com Isaías, foi com Abacuque. Deus falou: ei, Abacuque, não se preocupa, porque durante esses dias eu vou abalar essa terra, durante esses dias eu vou provar que eu sou o teu Deus e grandes maravilhas eu vou fazer no meio do teu povo. Abacuque responde toda vez dizendo: ei, Senhor, obrigado, ó Deus, obrigado, meu Pai. Jesus com
começa a falar com Abacuque, dizendo: Abacuque, vai para a torre de vigia, porque profeta que é profeta, servo do Senhor, não fica disperso, vai totalmente para a torre de vigilância. Na torre de vigilância tem resposta, na torre de vigilância tem projeto de Deus para ser realizado. Deus todavia estava falando com ali Abacuque, dizendo: Abacuque, não se preocupa, porque eu vou fazer algo novo. Nós vemos que no capítulo 3, Abacuque está fazendo uma oração cantada, dizendo: ei Senhor, ouvi a tua obra e temi, aviva a tua obra no meio dos anos. Era Abacuque dizendo: ei Senhor, ouvi a tua voz, guardei no meu coração, aviva a tua obra no meio dos anos. Abacuque é tão esperto, tão inteligente, pastor, que ele pediu avivamento no meio dos anos. Ele não pediu avivamento primeiramente no primeiro dia, ele não pediu avivamento durante o mês, ele não pediu avivamento apenas para o ano, mas Abacuque pediu avivamento durante os anos, avivamento contínuo durante os anos. Ele está dizendo: aviva, Senhor, tua obra no meio do ano de 2025, no meio do ano de 2026, no ano de 2027. Deus está falando: esta obra vai crescer, esta obra vai expandir. Tem avivamento para crente nesta noite, tem avivamento nesta noite. Recebe o avivamento de Deus dentro do teu barco, recebe a presença de Jesus. Jesus já está caminhando nesta noite. Deixa Jesus entrar, deixa Jesus operar. Tem milagre lá nesse alto mar da parte de Deus. Pode louvar, Tela, pode adorar o Senhor, porque enquanto nós estamos aqui glorificando, há um milagre acontecendo dentro de barco nesta noite. Pode louvar, Tela, enquanto você louva, Deus vai manifestar a glória dele em barcos nesta noite. Oh glória, Elaia, Calabadarando, Elex, Declomanai, o Espírito Santo de Deus nesta noite, Senhor. Entra em barco, Jesus, nesta noite. Me dá disposição pra mergulhar. Toque em vaso nesta noite, Senhor. Erga o altar de palavra hoje, Senhor. Oh, Jesus, traz promessa para o barco nesta noite. Renova, Senhor, promessa em barco nesta noite, meu Deus. Muda essa situação, meu Pai, que essa pessoa está passando, meu Deus. Ah, Jesus, o Senhor sabe, meu Pai, que a pesca não foi concluída, que a pesca foi frustrante, que o dia dessa pessoa foi doloroso, as palavras magoou, os levantes de Macorena, os levantes de Deus no ministério, mas hoje
ter mudança dentro dessa situação. Deus está permitindo a glória dele ser manifestada. Deus já está trabalhando em barco nesta noite. Não se preocupa, a glória de Deus será manifestada em tempos difíceis na sua vida. E você adora o Senhor com as palmas e desde já agradeço a oportunidade.